vocês. Os calvinistas dizem o seguinte, que Deus é soberano e por ser soberano, ele escolhe quem ele quer. A humanidade inteira está em pecado, nasceu em pecado, está perdida. E Deus, por ser soberano, ele decide que vai salvar alguns e os outros são perdidos. Mas aí, gente, fica um problema muito sério. Deus pode fazer isso? É claro que pode. Deus podia, inclusive, não salvar ninguém. Mas o problema disso é que a Bíblia diz que Deus amou o mundo inteiro, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ora, se Deus amou o mundo inteiro, como é que ele pode ter criado um camarada e determinar que ele vai para o inferno simplesmente porque ele é soberano? Olá, meus irmãos, eu sou o PH Pereira, do canal Mergulhando nas Escrituras. De antemão, eu gostaria de parabenizar esse pastor, o pastor Lamartine Possena, pela seriedade com que ele trata o assunto acerca da predestinação e eleição, ok? A maioria dos arminianos tratam o assunto da predestinação de forma totalmente áspera, e por que não dizer num tom sarcástico, blasfemo e leviano. Esse pastor, pastor Lamartine, eu gostei da atitude dele, apresentando a visão arminiana, o que ele crê sobre essa questão da predestinação, mas em momento algum ele agiu de forma leviana, pelo contrário, tratou com muita seriedade. E eu gostaria de parabenizá-lo. Meus irmãos, vocês sabem, inicialmente, que eu escrevi um livro recentemente, Uma Defesa ao Uso da Cobertura, Resgatando uma Doutrina Esquecida pela Igreja. É um livro excelente, 104 páginas, não é nada volumoso. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Canais que eu indico, deixo também os links aqui do pesquisador Marcos Lopes, nosso irmão calvinista. Meus irmãos, eu gostaria de fazer alguns apontamentos nessa rápida exposição do pastor Lamartine acerca da predestinação. Ele leu 2 textos bíblicos e vocês depois podem conferir. O primeiro foi na carta aos Romanos, capítulo 8, verso de número 28, e depois na primeira carta de Pedro 1 e 2. Na carta aos Romanos 8 e 28 diz, ou melhor, verso 29, porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Dentro da ótica arminiana, este conhecer de Deus tem um sentido de que Deus olhou para o futuro da humanidade e anteviu em sua presciência, aqueles que creriam na oferta do Evangelho e, por consequente, Deus os elegeu, os escolheu, os predestinou, aqueles que creriam na oferta do Evangelho. O problema é que, se nós fizermos uma rápida exegese aqui desse texto, e destacarmos a palavra conhecer, o interessante é observarmos que existem 2 palavras gregas que definem este conhecer. São as palavras gnosco e prognosco. E ambas não denotam simplesmente um conhecer intelectual, que Deus anteviu, olhou para o corredor da história da humanidade e escolheu aqueles que ele, em sua presciência, responderiam positivamente à oferta do Evangelho. Gnosco e prognosco não denotam isto. Na verdade, até mesmo no grego da Septuaginta, do Antigo Testamento, nós encontramos o conceito desse conhecer denotando um conhecer muito íntimo e pessoal. Por exemplo, em Gênesis capítulo 4, verso de número 17, onde diz o texto que conheceu Caim, a sua mulher. Este conhecer de Caim não é um conhecer intelectual, mas um conhecer na intimidade. Um outro texto, por exemplo, em Mateus capítulo 1, verso de número 25, diz o texto que José não conheceu Maria até que deu à luz ao seu filho. Percebe que esse conhecer, mais uma vez, denota um conhecimento muito íntimo, muito profundo, denotando relações sexuais até mesmo. Portanto, quando o texto diz que Deus conheceu
aqueles que ele predestinou, não é um conhecer intelectual, mas significa que Deus conheceu na intimidade esses eleitos. Os amou de forma muito generosa, muito diferente do amor que amou outras pessoas que não eram eleitas ou predestinadas para a salvação. Deus conheceu no sentido de que os amou com antecedência. Você pode linkar isto com o texto em Jeremias capítulo 31, verso de número 3. Portanto, a tradução aqui em Romanos 8 e 29 também pode ser assim, porque os que dantes amou, também os predestinou. Deus os amou, por isso os predestinou. E isso você pode confirmar também em Efésios 1 e 4. Portanto, este conhecer de Deus denota um conhecimento íntimo e pessoal. Deus os amou. Não porque anteviu a fé, não porque viu obras, né, aparentemente boas que eles fariam, não. Os amou com base, os predestinou com base no seu amor, em sua graça, em sua bondade, misericórdia e assim por diante. Em sua graça, não é? Ele os amou. Esse conhecer também aparece em textos como no livro dos Salmos, o Salmo 1, verso de número 6, bem como a primeira carta aos Coríntios 8, verso 3, e a segunda carta a Timóteo 2 e 19, onde trata sobre esse conhecer de Deus de modo muito profundo. Amou os seus eleitos, né? Ou conheceu os seus eleitos de um modo que não conheceu a outros. Conhecer no sentido de intimidade. Ok? Isso também é muito interessante você fazer uma conexão com Mateus 7, dos versos 21, 22 e 23, quando no último dia, ou no dia do juízo final, os falsos crentes vão apresentar virtudes e dons que eles exerciam em sua vida cristã, e Jesus vai dizer: nunca vos conheci. Ora, será que Jesus nunca conheceu os falsos crentes? É claro que não. Se nós falássemos isso, isto seria uma baita de uma heresia. Jesus conhece todas as pessoas do mundo. Deus conhece todos. Se nós negássemos que ele não conhece os falsos profetas, nós estaríamos negando a onisciência de Deus. Deus conhece todas as pessoas. Mas quando o texto diz nunca vos conheci, significa nunca vos conheci de modo íntimo e pessoal, assim como conheci os eleitos e os crentes fiéis. Portanto, esse é o sentido de conhecer de modo íntimo, pessoal e profundo. Em primeira carta de Pedro 1 e 2, eu pretendo fazer essa minha exposição de modo muito lacônico, ok, meus irmãos? Em 1 de Pedro 1 e 2, o pastor Lamartine também citou eleitos segundo a presciência de Deus Pai, né? Este eleitos segundo a presciência de Deus Pai, a própria preposição grega kata, que foi traduzida para o nosso português como segundo, né? Segundo a presciência de Deus Pai, não denota um conhecimento intelectual, mas significa dizer que Deus sabia desde o início, né? Sabia, conhecia de antemão a quem iria salvar. Por isso diz eleito segundo a presciência de Deus Pai. Significa que Deus conhecia de antemão aqueles a quem ele iria mostrar o seu favor. Faça um link com Romanos 11, verso 2, por exemplo. Então tem esse sentido, não tem nada de um conhecimento intelectual. Pastor Lamartine também citou o texto de João 3,16, né? Texto bem conhecido. Meus irmãos, resumindo toda a história, vocês percebem e compreendem que Jesus estava conversando contextualmente com Nicodemos. Quem era Nicodemos? Era um judeu. Mas não simplesmente isso. Além de ser judeu, ele também era fariseu. O fariseu, ou o judeu em si, tinha uma mentalidade acerca da salvação, né? Em relação aos povos gentílicos, uma mentalidade muito fechada, pensando que Deus amou somente a nação judaica. E até eles tinham alguma razão quanto a isso, porque lá no Antigo Testamento, em Deuteronômio 7, 7 e 8, o próprio Deus diz que amou Israel, não porque eram mais numerosos do que outros povos,
porque na verdade não eram, mas simplesmente os amou, né? E diferentemente de outras nações. Então o judeu em si estribava-se quanto a isso. E Jesus vai dizer: Nicodemos, Deus amou o mundo. Ou seja, não amou somente a raça judaica. O amor de Deus não é um amor que foi fechado apenas para um grupo étnico. Não, ele amou também o mundo todo. Ou seja, há eleitos espalhados em Israel, é claro que há, mas também há eleitos e pessoas salvas espalhadas no Brasil, no Japão, na América, na Europa, ou seja, espalhados pelo mundo todo. Deus amou a todos, não todos sem exceção, mas todos sem distinção. Judeu, grego ou gentio, não é? Rico, pobre, douto, indouto, homem e mulher, e assim por diante. Amou todos sem distinção, mas não todos sem exceção. Tanto é que o texto diz assim, no verso de número 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Se Deus amou aqui em João 3,16 todas as pessoas do mundo, sem exceção, logo todas serão salvas, porque o texto diz que o Filho foi enviado para que, não para que o mundo fosse condenado, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E no verso 16, lá no finzinho, diz assim, eles terão a vida eterna. Logo, se Deus amou todos sem exceção, não existirá inferno, porque eles terão a vida eterna. E o mundo também já foi salvo por ele, conforme o verso de número 17. Este mundo que Deus amou é aquele que foi salvo pelo seu Filho, na terceira ocorrência da palavra mundo, no verso de número 17. Agora, basta entendermos também o contexto seguinte. Por exemplo, quando Jesus conversa com Nicodemos, ele sai do contexto judaico e no capítulo seguinte, capítulo 4, ele vai agora para o contexto samaritano. E diz o texto que era necessário que Jesus passasse por Samaria. Agora entendam e compreendam, pois samaritano não era judeu. Quando o reino do norte, isto é, Israel, foi destruído pelos assírios em 732 a.C., 10 anos depois, isto é, em 722, o reino do sul, isto é, Judá, cuja capital era Samaria, também fora destruída. Mas além desse castigo de destruição, os povos pagãos levaram também pessoas pagãs que tiveram relações sexuais e se casaram com os restantes ali, os remanescentes que ficaram em Samaria. E foi deste relacionamento e deste casamento entre pagãos e não pagãos que surgiram os chamados samaritanos. Mas notem que samaritano não é judeu, né? O judeu, como aquele que é descendente do sangue de Abraão. Mas é essa mistura que havia entre também os pagãos. Então, Jesus vai se dirigir para eles, tanto é que na conversa com a mulher samaritana, Jesus diz assim, a salvação vem dos judeus, porque essa era a mentalidade no século I. A salvação é somente dos judeus. Em outro contexto, por exemplo, com a mulher cananeia, Jesus disse que não veio senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quando Jesus se dirige à mulher samaritana, ele estava fazendo com que os judeus entendessem exatamente isso. A salvação entendeu-se também ao mundo gentílico. Percebe que no contexto anterior ele conversava com Nicodemos e disse Deus amou o mundo todo. No capítulo 4, ele sai desse contexto judaico e vai para um contexto samaritano, que não era um contexto judaico. E ele agora oferece a oferta do evangelho para a mulher samaritana. E no verso 42, o texto diz assim, os próprios samaritanos, e diziam à mulher, já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que esse é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Percebe? Numa confissão e num testemunho que os samaritanos tiveram, eles disseram, esse Cristo aí, esse Jesus é na verdade o Cristo, o Salvador do mundo. Percebe? Em 3,16 Jesus disse Deus amou o mundo. E agora em 4,22 os samaritanos que não eram judeus vão afirmar dizendo, este é o Salvador do mundo. Deus amou a todas as pessoas espalhadas pelo mundo todo, não somente a nação
judaica. É interessante nós observarmos isto. Ok, meus irmãos? Ah, veja bem, eu vou passar o vídeo um pouco mais adiante. Eu gostaria de fazer mais alguns apontamentos do vídeo do pastor Lamartine. Ok? Vejam bem. Deus quer que o Lamartine viva 90 anos. Você está profetizando aqui, mas estou usando aleatoriamente. Mas será que eu vou viver 90 anos? Eu posso fazer qualquer coisa para viver os 90 anos? Se eu pular do prédio, eu vou viver os 90 anos ou vou encurtar minha vida? Se eu viver uma vida desregrada, comer demais, aliás, eu estou acima do peso, mas já estou trabalhando nisso. Se eu não me cuidar, se eu não, sabe, não tiver hábitos saudáveis, eu vou viver os 90 anos? Claro que não. Ou seja, Deus tem propósitos para nós. Meus irmãos, várias caricaturas são feitas acerca do calvinismo e eu vou finalizar agora, ok? E uma delas é dizer que o calvinismo ensina que os homens são, na verdade, são robôs, marionetes, né? E não, o calvinismo não ensina isso. O calvinismo ensina que pós-queda o homem continua tendo vontades, desejos, volição, ok? O que o calvinismo ensina é que o arbítrio do homem agora é um escravo, ok? Escravo do pecado. Eu poderia aqui fazer uma exposição bem detalhada acerca do chamado livre-arbítrio na concepção calvinista e fazer a distinção também da livre-agência, mas o vídeo vai ficar muito longo. Mas os calvinistas não creem nisso. Nós, pós-queda, continuamos tendo vontades, continuamos fazendo nossas escolhas. Por exemplo, eu escolhi gravar esse vídeo respondendo a esse pastor, que nada tem a ver com o chamado livre-arbítrio, ok? As pessoas não sabem o conceito da palavra livre-arbítrio. Até mesmo no que diz respeito à nossa conversão. Nós não sofremos uma espécie de estupro espiritual, não é? Para ser convertidos ao Evangelho. Não. Eu criei no Evangelho porque eu quis crer. Mas foi uma vontade e um desejo que Deus colocou no meu coração. Foi uma fé que Ele gerou para que eu cresce na oferta do Evangelho e cresce no sacrifício do Filho dele. Mas não foi algo que Ele me empurrou, né? Não foi algo onde eu perdi as minhas faculdades mentais e intelectuais, depois eu abri os meus olhos, eu agora sou crente. Não, eu criei porque eu criei, mas foi como resultado da graça dele na minha vida e desse amor. Não vai dar tempo de eu descortinar aqui de forma bem detalhada, com textos e de forma muito clara. Mas são caricaturas que fazem acerca do calvinismo. Nós temos responsabilidades, tanto é que existe uma história bem interessante, um casal puritano, né? O puritano disse para a esposa, eu vou sair para caçar. Né? Ele pegou a espingarda, não é, e saiu para caçar. E a esposa puritana ferrenha, calvinista, brincou dizendo, olha, e se tiver predestinado para que o animal o devore e o mate hoje? O puritano respondeu, sem titubear, bom, mas se tiver predestinado que ele morra, não é? E que eu venha matá-lo hoje. Percebe? Os calvinistas ensinam que nós temos escolhas, que nós temos responsabilidades, né? O calvinismo não isenta e não nega o fato de que eu posso ir a uma reunião de negócios. Mas agora, a questão se o negócio vai ser fechado ou não, isso não é da minha conta, isso não é problema meu, isso parte dos planos e dos decretos soberanos de Deus. Percebe? Mas eu fui motivado a sair de casa, a ir naquela reunião de negócios. Eu fiz a minha parte, eu tive responsabilidades. Agora, se vai dar certo ou não, isso não é da minha conta. Aí já faz parte de um decreto soberano de Deus. Percebe? O pastor falou, se eu me jogar de um prédio, isto parece, essa palavra, ela soa exatamente com aquele contexto da tentação. O diabo pega Jesus e o transporta ao templo, né? É interessante observar, segundo Flávio Joséfo, que o templo judaico ele era tão alto que quem olhasse de cima para baixo
Era impossível não sofrer de uma grande tontura. Foi proposital. Jesus está ali e ele diz assim: lança-te daqui para baixo. Não está escrito, na verdade, né? Ele usou a Bíblia, que você vai dar ordem aos teus anjos e eles vão lhe guardar. E Jesus usa a palavra e diz assim: não tentarás ao Senhor teu Deus. O fato de eu crer na soberania e o fato de eu crer que tudo está decretado e predestinado por Deus não me isenta, por exemplo, de atravessar a rua e olhar para a direita e esquerda. Não me isenta de eu parar no trânsito com o sinal em vermelho fechado. Não isenta as minhas responsabilidades. Eu creio na soberania. Jesus sabia da soberania total, plena, absoluta do Pai, mas ele disse: não tentarás ao Senhor teu Deus. Não estou dizendo que o pastor está endemoniado, não, nada disso. Estou dizendo que esse foi a própria palavra do diabo a Jesus: não tentarás ao Senhor teu Deus. Eu digo a mesma coisa para qualquer um que tenta negar a predestinação nesse aspecto. Ok, meus irmãos? O pastor disse: se eu viver uma vida desregrada, me bebendo, prostituindo, fumando, né? E se Deus decretou que eu vivesse até aos 90 anos, mas se eu ter esse estilo de vida, eu não vou chegar até lá. Pastor, vai chegar até lá, sim. Deus decretou, Deus traçou. Até os 90 anos você vai viver sim. Agora, a maneira como você chegar lá, como você vai chegar lá, depende das suas responsabilidades também. Se viver se prostituindo, fumando, bebendo, vai chegar com a saúde debilitada, comprometida, fragmentada, mas vai chegar. Deus decretou que você vai chegar e ponto final. Mas não com uma saúde perfeita. Eu poderia citar alguns textos como exemplo disso, né? Mas apenas um e eu finalizo. 1 Reis 22. O rei Josafá convidou o rei Acabe, ímpio rei Acabe, para ir à guerra contra uma determinada cidade. Acabe disse, o rei Josafá disse: mas antes, vamos consultar os profetas. Há algum profeta de Deus aí para que consultemos se devemos sair para a guerra ou não? E, portanto, Acabe vai chamar os seus profetas pagãos e falsos. Todos vão dizer: vai para a guerra, assim diz o Senhor, Deus vai te dar vitória, você vai voltar de lá em paz. Josafá, crente estranho, diz assim: ô Acabe, não tem nenhum profeta crente aí? Já tem. Quem? Micaías. Chama Micaías, que esse é de Deus. Quando Micaías volta, ele diz assim: escuta, rei Acabe, se tu fores para a guerra, você não vai voltar de lá em paz. Israel vai ficar sem rei, você vai morrer. Acabe, ele volta, ele vai para a guerra junto com Josafá e ele diz assim para Josafá: olha, eu vou me disfarçar, tá? Ele ficou meio com medo do profeta. Ele sabia o profeta verdadeiro. Ele disse: eu vou para a guerra, mas eu vou me disfarçar, Josafá. Eu não vou com minhas vestes reais, eu vou me disfarçar com uma roupa qualquer, de soldado e assim por diante. E diz o texto, no capítulo 22, que um soldado pega um arco, uma flecha, e diz o texto que ele disse assim: eu vou tirar a esmo. A palavra esmo significa sem direção. Vamos ver onde é que essa flecha vai. Sem compromisso nenhum, algumas pessoas vão dizer: foi azar, foi acaso, não. Foi um decreto soberano. Aí ele atira a flecha sem direção, e diz o texto que a flecha foi exatamente onde estava Acabe. Não furou ninguém. Não matou ninguém, matou exatamente Acabe. Deus decretou: você vai morrer. Isto não mudou, não alterou o plano de Deus. Embora ele se disfarçou, mas Deus decretou: você vai morrer e ponto final. Percebe? Temos responsabilidades, mas se Deus decretou, isso irá acontecer. Ok, meus irmãos? Abraço.